Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Alessandro Petrucci, eu sou professor na Unilogos e estou com vocês aqui para a gente bater um papo sobre os desafios da exegese bíblica no século XXI. É muito interessante para a gente desenvolver projetos e se capacitar mais para o conhecimento da palavra de Deus. E principalmente é importante anunciar a verdade. Então a gente só vai encontrar a verdade se buscarmos a verdade. A exegese nos ajuda nesse processo, tá? A exegese ela é o caminho que nós vamos ter que trilhar de labor, de suor, de estudo, de pesquisa, de tempo, de paciência, para que essa revelação de Deus, esse estudo da palavra, venha até nós e nos capacite a conhecer mais e mais dessa verdade tão importante que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, tá? Então a gente começa com a palavra desafio. O que é um desafio? Né? Talvez para você, exegese é uma coisa tranquila, você já está acostumado com ela. Mas talvez para muitos que vão estar me ouvindo, essa palavra exegese é a primeira vez que eles estão conseguindo captar, que eles estão ouvindo. Então, o que é exegese? Exegese é você conseguir extrair a verdade do texto para o ouvinte original. Quando Paulo escreveu as cartas dele, vamos colocar, por exemplo, carta aos Romanos. Você é romano? Você mora em Roma? Você é do século I? Então, essa carta não foi direcionada diretamente para você. Essa carta foi direcionada a um grupo de pessoas que se encontravam na cidade de Roma no primeiro século. Então aí você vê a dificuldade que já se coloca. Eis um desafio a ser enfrentado. Transpor todo esse processo. E de você que está no século XXI, voltar 20 séculos atrás, para captar informações, para entender o que ele quis dizer com isso, o que ele quis mostrar com isso. Quando ele explicou tal situação, o que ele quis dizer, o que o ouvinte original entendeu quando leu aquele texto. Quando alguém leu para ele, sentaram-se, o que isso quis dizer? Então a exegese, ela é um desafio sim, tá? Outra questão aqui é bíblica. Outra palavra que me chama a atenção nesse título, desafio da exegese bíblica. Exegese, já falei para você o que é. A questão é a gente conseguir ficar na Bíblia e não sair dela nessa exegese. É conseguir manter a Bíblia como minha base, como meu texto base. Não ficar buscando respostas em outros cantos, não. É conseguir ser bíblico na abordagem. É conseguir expressar, mas a partir do texto. Coloca texto com T maiúsculo. Estou falando da Bíblia. Então isso é importante para você captar. Século XXI, outros desafios. Quantos desafios o século XXI nos mostra, nos expressa, nos coloca para a gente poder assim transpor, né? Não está fácil. Não está fácil para nenhum contexto. Seja o contexto bíblico, seja o contexto da exegese, seja o contexto de vida. Então é importante que a gente saiba lidar com isso aí. Eu quero começar falando alguns problemas da interpretação bíblica, problemas da exegese, problemas que a gente acaba encontrando. O primeiro deles é o abismo do tempo. Eu citei aqui, por exemplo, a carta aos Romanos, século I, os Evangelhos, século I. Agora vamos lá para Ageu, vamos para Amós, vamos para Moisés, 1500 anos antes de Cristo, 1200 anos antes de Cristo. Calculando isso aí, uma distância de 3000 anos. Então olha como é que esse abismo cronológico, ele também é algo que nos leva a transpor desafios. Tá? Então, presta bem atenção nisso. Você vai conseguir captar o valor histórico numa exegese, é muito importante. Segundo é o aspecto geográfico. Nós precisamos transpor o desafio da geografia. Eu peço a Deus que você um dia consiga, quem sabe, quiçá eu também consiga, a gente poder visitar Israel, poder andar ali naquelas ruas, vislumbrar lugares, para conseguir captar a ideia melhor, sentir o cheiro, comer a comida, ver as pessoas vestidas,
Então isso tudo são coisas que envolvem a geografia. Quando fala Monte Sinai, será que nós temos noção do tamanho desse monte? Você pode estar falando assim, pô, você está filosofando muito. Não, mas você precisa entender o desafio geográfico. Quando se diz lá que um muro de Jericó caiu, você precisa entender que as carruagens de guerra passavam por cima dessa muralha. Aí você tem uma noção da largura desse muro. Como ele foi construído de rocha sobre rocha, pedra sobre pedra. Como é que era essa argamassa que conseguia fazer a liga disso tudo? Quando se fala em pirâmides do Egito, quando se fala em construções e arquiteturas antigas, se a gente não tiver uma noção mais geográfica, começar a visitar sites, começar a pesquisar mais profundamente textos que revelam questões históricas e geográficas, nós vamos perder um pouco. Não tem como, já adianto para você, não há como interpretar textos do Antigo Testamento sem conhecimento histórico. A gente precisa buscar esse conhecimento, entender. A guerra aconteceu no vale. Que vale? Onde que é esse local? Você entender a estratégia. Por que entraram por aqui e não entraram por ali? Por que os jebuseus moravam em tal lugar? Por que fulano morava em tal lugar? Por que os filisteus agiam assim? Isso é história. Você precisa entender. Isso, e a geografia ajuda nesse processo. Então adquirir livros que vão te ajudar na questão geográfica também é importante. Os manuais bíblicos ajudam muito nessa questão aí, cronológica, de espaço. E aí entra um outro fator também, que é o fator dos costumes. Olha o costume daquele povo nômade, como é que era diferente. Eles eram muito diferentes. Moravam em tendas, moravam em barracas. Hoje a gente mora em casas com ar-condicionado. A gente anda de carro, eles andavam de cavalos, andavam de camelo. Tudo era longe, tudo era a pé. Não existia luz elétrica, quiçá a internet. Então, a cultura da época, a forma de se casar, de se dar em casamento, o que era um dote, as questões que envolvem todo o levirato, toda a questão dos levitas no Velho Testamento, transpôs uma cultura sacerdotal, transpôs uma cultura que hoje nós, que estamos envolvidos no pastorado, ou que são pastores, ou que querem abraçar, acabam herdando situações que vêm lá de trás. Então é importante a gente conhecer costumes, tá? Entender processos, quantos questionamentos nós temos em nossa mente que são polêmicos. Jesus transformou a água em vinho, como é que é esse negócio do vinho? Isso é cultura. Tá? A gente precisa dar uma estudada nesse processo. Tá bom? Outra questão importante está no idioma, questão linguística. As línguas na qual a Bíblia foi escrita, para a gente poder fazer uma exegese, elas são línguas que são arcaicas. Você não encontra na esquina um DVD com uma pessoa com um filme falando em grego ou falando em aramaico. É difícil você encontrar isso. Então é importante que você se aprofunde no estudo das línguas originais, que são o grego, o hebraico e o aramaico. O aramaico você encontra porções na Bíblia, mas você também encontra palavras-chave. Aquelas palavras de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, ela é aramaica, ela não é. Talita cumi não é hebraico, é aramaico. Então são porções que fazem a diferença, vale a pena investigar. Isso tudo quando você estudar mais profundamente a exegese, e as aulas que você terá de grego, de hebraico, vão te ajudar nesse processo todo aí. Fique bem atento a detalhes. E graças a Deus, hoje há muitos recursos na internet, há recursos que vão te auxiliar, há aplicativos de celular que já te mostram já se aquilo ali no grego é um verbo, se é um substantivo, já te mostra. Então, graças a Deus por isso. Isso nos ajuda num processo de exegese e num processo bem interessante. Outro abismo, outro grande desafio está na escrita. A questão da literatura. Aí eu já não estou falando mais do idioma, eu estou falando no formato que esse idioma traz para nós. Por exemplo, nós temos as cartas. Hoje não se escreve mais cartas, hoje eu mando e-mail. Hoje eu chamo no Skype e a gente conversa. Entendeu? Naquela época não. Naquela época, se eu queria passar uma ideia para alguém, eu precisava escrever aquilo ali no papel, ou procurar alguém que soubesse escrever, que era uma coisa difícil naquela época. Copistas não era uma coisa fácil de se achar. Então você tem agora
esse abismo literário. Outra coisa, formato de poesia. As poesias daquela época eram diferentes. A forma deles recitarem poesia, de cantar os salmos era diferente, tá? Talvez uma curiosidade que você ainda não saiba é que muitas profecias são em formatos poéticos. Isaías, por exemplo, é rico disso aí. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia NVI, você verá que o livro de Isaías é escrito num formato diferente. Não está tudo quadradinho ali. Está aparecendo mesmo poesia. Porque, na verdade, eram poesias. Tá? Então, esses detalhes fazem a diferença. Tá bom? Ajudam a gente a conhecer. E aí nós temos o abismo espiritual. Nós estamos tratando de um livro que tem um quê de sobrenatural de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Tem um quê de explicações aí que dependem de um elevar do espírito, que dependem de oração, que dependem de meditação. Então, isso tudo é um processo que você precisa, de uma maneira bem clara, captar na sua vida, na sua mente, para o seu entendimento ficar bem claro com relação a isso tudo. Eu ainda acrescento dois fatores. Há os fatores externos que nos dificultam na exegese, e aí eu trago a questão do século XXI, tá? Trago agora essa questão do século XXI para que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Hoje nós enfrentamos algumas questões que chocam com a verdade bíblica. A questão de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E o mundo pós-moderno traz isso. O século XXI está nos levando a essa tendência. Já começou no século XX, tá? Nós temos um movimento histórico chamado pós-modernismo que começou no século XX e ainda haverá uma caminhada dele para frente ainda. Então é importante que você se atenha a algumas questões. Uma delas é a pluralização. Hoje não se há mais uma voz. Há várias vozes. Há várias verdades sendo ditas. Qual é a verdade? Qual é o ensinamento correto? Quem está com a razão? E você não encontra isso aí somente em discussões filosóficas. Você encontra isso no boteco. Você encontra isso na esquina. Você encontra quando as pessoas falam: ah, eu tenho preconceito. O outro vira e fala assim: não, eu tenho conceito formado. E agora? Quem está com a razão? Nós cristãos, que defendemos o cristianismo, a gente tem por base a palavra de Deus. Então, ele é o nosso norte. Ali está o nosso alicerce. Ali a gente caminha porque sabe que ali está a rocha que a gente vai se firmar. É a crença do povo cristão. Outras religiões também possuem a sua base de pensamento. Tá ok? E isso vai gerar debates. Como nós estamos tratando aqui agora de exegese bíblica, então, para você não há outra verdade, a não ser aquela que a Bíblia diga que é verdade. Que a Bíblia mostre que é verdade. Tá bom? Porque senão você vai entrar num processo de pluralização. Vai começar a ouvir vozes, vai cair no relativismo, onde tudo é relativo, aí vai viver num ciclo e nunca vai chegar a um ponto necessário. Tá bom? Que é o ponto da verdade. Tá joia? Outra coisa é a secularização. A Bíblia fala que nós, que seguimos a Cristo e temos a Bíblia como nosso manual de regra, de fé e prática, temos por base a palavra de Deus. Isso me leva a entender que eu não tenho que caminhar numa filosofia aonde o dinheiro é o Deus, aonde o homem é o Deus, aonde as coisas são deuses. Eu não posso. Eu preciso entender claramente que só há um Deus e, com base nisso, caminhar numa filosofia onde esse Deus governa. Então eu vivo debaixo do governo do Senhor, não debaixo do governo desse século, desse tempo presente. Secularização tenta me levar a viver mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E isso é preocupante. Tá? Você precisa ter muito cuidado. Na hora de fazer uma exegese, você não pode permitir que os assuntos externos, como eu disse, são fatores externos, a secularização comece a guiar o pensamento bíblico. Não, quem tem que guiar o processo de exegese é a própria Bíblia. Ela vai ditar esse processo para você. Tá ok? Outra coisa é a privatização. Não estou falando aqui de política nem de empresas. Eu estou dizendo o seguinte: hoje todo mundo se acha dono da verdade. E para se fazer uma exegese, você não pode ser o dono da verdade.
O dono da verdade é o texto. Ele possui a verdade. E como é a palavra de Deus, então nós estamos falando de quê? Da verdade de Deus. Aí então você caminha nessa viés. Tá? Cuidado com a privatização. Outra coisa é a terceirização. Não vou fazer exegese, eu vou achar tudo pronto, vou mastigar tudo prontinho, vou encontrar isso aí na internet em algum lugar. Ah, a resposta de fulano é interessante, a resposta de ciclano. Aí você deixa de ter o exercício da prática da análise de texto, de você garimpar, de ir a fundo, de pesquisar. Eu tenho falado isso já há um bom tempo com vários alunos meus. Deixa as bíblias de estudo de lado. Tem valor, que bom, se ganhou, beleza, põe na estante, mas elas são para ser consultadas num terceiro ou quarto tempo. Em primeiro lugar, você vai pegar uma Bíblia sem comentário nenhum, somente com referências cruzadas para te ajudar a entender algumas coisas, mas só o texto. E ler repetidas vezes, para que aquela verdade comece a penetrar no seu entendimento, penetrar no seu conhecimento. E aí depois você começa a buscar ajudas auxiliares, mas primeiro é o texto. Não terceiriza não, vai você à fonte, busque você a informação. E há também fatores internos, coisas do nosso coração. Denominacionalismo, nome grande, mas esse nome me leva a entender coisas que são complexas. Há denominações que impõem sobre seus membros, impõem sobre as pessoas uma cultura, um costume que não é bíblico. E você, de tanto repetir esse costume, na hora de fazer uma exegese do texto, você, poxa, e agora? Então a exegese vai levar você a às vezes, uma confrontação pessoal que pode chocar até na denominação, né? Por causa da exegese, né? Em textos que você irá encontrar. Outra coisa é a questão do tradicionalismo. Quero falar que tradição é importante. É muito importante que você tenha tradições, que você conheça, que você estude, que você pesquise e você veja que há uns ritos, há algumas coisas, alguns costumes que são saudáveis para a sua vida familiar, para a sua vida no trabalho e também na sua vida empresarial, na sua vida escolar. Tem coisas que devem ser mantidas, mas tem coisas que são puro costume simples de repetições, que não fazem sentido. E aí, mas você já internalizou isso, você já colocou isso no seu coração. Então, e aí na hora que você é confrontado pelo texto, você volta para trás, você prefere ficar com aquilo que você acha que é certo e não aquilo que o texto diz que é certo. A exegese te leva a esse desafio, tá? E a última coisa que eu coloco aqui é o egoísmo existencial. Não sei nem se esse termo existe na psicologia, mas quando você coloca o eu na frente da palavra, quando você coloca o eu na frente da sua existência, você deixa de experimentar aquilo que a Bíblia tem de mais agradável, que é Cristo. Cristo pede a gente para morrer. Cristo pede a gente para não viver a nossa vida. Como diz o texto, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, com isso, você é confrontado constantemente no íntimo do seu coração a uma tomada de atitude. A exegese bíblica, ela vai te levar a conhecer o texto como ele é. Você vai entrar na história, você vai entrar no texto, você vai entrar nas letras, você vai entrar nas minúcias ali da cultura, nos detalhes mais simples, né, do sobrenatural, mas também às vezes uma vírgula ou um porém ou um mas vai te dar uma visão diferente daquela coisa. E aquilo vai mexer com você. Mas se você não permitir que aquela palavra entre também e faça o trabalho dela de ser espada de dois gumes, de penetrar, você poderá ter dificuldade na hora de uma exegese. Porque você vai até fazer como um cientista friamente e calculado, mas você não vai ter vida. E a exegese veio para que a gente também tenha vida. Nós somos chamados mais para ser do que para ter. Então, que esse vídeo, que esse bate-papo, né, que a gente teve aqui agora, seja para desafiar você a encarar a exegese como um labor agradável, pois vai trazer transformação, vai te levar a um conhecimento bíblico tremendo.
e vai te fazer uma ponte para uma aplicação de vida muito mais agradável a Deus. Que Deus ilumine seu coração. A todos os alunos e a todos os queridos que assistiram esse vídeo, um grande abraço. Estamos aqui na Unilogos fazendo o nosso trabalho, crescendo cada vez mais. Um abraço a todos, que Deus abençoe todos vocês.